O tempo não pertence aos que esperam, pertence aos que caminham mesmo sem ver o caminho. Porque a fé não pede permissão, ela apenas avança. Você consegue imaginar o desespero de um homem que nunca viu o rosto da própria mãe, que nunca contemplou o pôr do sol, que vive num mundo de escuridão absoluta, sentado à beira de uma estrada poeirenta, estendendo as mãos para estranhos que passam, ignorando-o, desprezando-o, pisando na sua dignidade como se ele fosse menos que nada? Esse homem existiu. Seu nome era Bartimeu, e a história dele está prestes a mudar completamente a forma como você enxerga a fé. Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Muros que um dia caíram ao som de trombetas, ruas movimentadas, caravanas de comerciantes, o cheiro de especiarias misturado com poeira do deserto. E ali, naquela cidade vibrante e cheia de vida, havia um homem para quem nada disso importava, porque ele não podia ver. Bartimeu, filho de Timeu, era cego de nascença. Sua vida inteira resumida a um pedaço de tecido estendido no chão e uma voz rouca que repetia dia após dia, hora após hora: uma moeda, por favor, tenha piedade de um cego. Mas entenda uma coisa, Bartimeu não estava apenas cego fisicamente, ele estava cego para o futuro, cego para as possibilidades, cego para qualquer esperança de que sua vida poderia ser diferente. Ele estava junto ao caminho. Ouça bem essa palavra. Junto, não no caminho. Junto, próximo, perto, mas não dentro. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Perto da igreja, mas não dentro da presença de Deus. Perto da Bíblia, mas não dentro da palavra. Perto do propósito, mas não vivendo ele. Bartimeu estava junto ao caminho. E sua vida era exatamente o que você esperaria de alguém nessa posição. Fracasso, mendicância, dependência, humilhação. Todo dia era igual. Acorde. Sente-se na poeira. Estenda a mão. Ouça os passos se aproximando e se afastando. Sinta algumas moedas caindo na sua tigela. Durma com fome. Repita. Sem futuro. Sem esperança. Sem propósito. Apenas existindo. Mas naquele dia algo era diferente no ar. Havia um burburinho na multidão. Vozes mais altas, passos mais rápidos. Uma agitação que Bartimeu nunca tinha sentido antes. E então ele ouviu. Ouviu as palavras que mudariam sua vida para sempre. É Jesus. Jesus de Nazaré está passando por aqui. Jesus. O nome que estava nos lábios de toda a região. O profeta que fazia cegos enxergarem, paralíticos andarem, leprosos serem purificados. O homem que falava com autoridade, que desafiava os religiosos hipócritas, que tocava os intocáveis. E ele estava ali, naquele momento, passando por aquela estrada, passando por Bartimeu. E o que Bartimeu fez? Ele não ficou em silêncio. Ele não pensou: Jesus é muito importante, não vai ter tempo para mim. Não, ele abriu a boca e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você entende o que acabou de acontecer? Bartimeu reconheceu algo que muitos estudiosos da Bíblia, muitos fariseus, muitos religiosos da época não conseguiam enxergar. Ao chamar Jesus de filho de Davi, ele estava declarando publicamente que acreditava que Jesus era o Messias prometido. Aquele cego via mais com o coração do que muitos que tinham olhos perfeitos. Mas a multidão fez o que multidões sempre fazem com quem ousa quebrar o protocolo, com quem ousa fazer barulho, com quem ousa incomodar. Eles tentaram silenciá-lo. Cala a boca, mendigo. Jesus não tem tempo para você. Você está atrapalhando. Fique quieto. As vozes vinham de todos os lados, duras, impacientes, cruéis. E aqui está o momento crucial. O momento que separa aqueles que apenas desejam uma mudança daqueles que estão desesperados por ela. Bartimeu poderia ter se calado, poderia ter abaixado a cabeça, envergonhado, poderia ter pensado: talvez eles tenham razão. Quem sou eu para chamar a atenção de um homem tão importante? Mas não, o texto é claro e poderoso, mas ele clamava cada vez mais. Quanto mais tentavam calá-lo, mais alto. Ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sua voz rasgava o ar como um trovão. Ele não ia perder aquela oportunidade. Ele não ia deixar a opinião dos outros, a vergonha, o medo ou qualquer coisa impedi-lo de chegar até Jesus. Porque Bartimeu entendeu algo que muitos de nós demoramos uma vida inteira para aprender. Existem momentos que definem o resto da sua existência.
Momentos onde você precisa gritar mais alto que as vozes que tentam te silenciar. Momentos onde você precisa se levantar, mesmo quando todos dizem para você sentar. Momentos onde você precisa correr em direção ao seu milagre, mesmo quando o mundo inteiro tenta te segurar. E então, Jesus parou. Imagine a cena, a multidão barulhenta, os discípulos ao redor, o mestre caminhando com propósito em direção a Jerusalém, onde o aguardava a cruz, o sofrimento, o sacrifício final, e no meio de tudo isso, ele para, por causa de um grito, por causa de um mendigo cego, por causa de uma fé desesperada que não aceitava o não como resposta. Chame-no, Jesus disse. E a mesma multidão que havia repreendido Bartimeu agora vinha com uma mensagem completamente diferente. Tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama. É engraçado como as pessoas mudam de opinião quando percebem que Jesus está interessado em alguém que elas desprezavam, não é? Mas olhe o que Bartimeu fez. Marcos 10:50 descreve com uma precisão cirúrgica. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lançou a capa. Você entende o significado disso? Aquela capa era tudo o que ele tinha. Era seu cobertor nas noites frias do deserto. Era seu tapete durante o dia. Era sua identidade como mendigo, sua proteção, seu único bem material neste mundo. E ele a lançou, sem pensar duas vezes, sem olhar para trás, sem um plano B. Ele a deixou para trás porque sabia que não ia precisar mais dela. Ele estava indo em direção a uma nova vida e não havia espaço para carregar o velho. Quantos de nós nos apegamos às nossas capas? Quantos carregamos o manto do passado, da dor, do trauma, da vergonha, do pecado e nos recusamos a largá-lo porque pelo menos é familiar? Bartimeu nos ensina que para correr em direção ao novo, você precisa soltar o velho, completamente, definitivamente, sem olhar para trás. E então ele está diante de Jesus, face a face. Bem, não exatamente face a face porque Bartimeu ainda estava cego, mas coração a coração, alma a alma. E Jesus faz uma pergunta que parece óbvia. O que você quer que eu faça por você? Porque Deus quer ouvir sua voz. Ele quer que você articule seus sonhos, suas necessidades, seus desejos mais profundos. Não porque ele não saiba, mas porque você precisa dizer. Você precisa verbalizar, você precisa declarar, porque há poder nas suas palavras, há fé na sua confissão, há autoridade no que você declara com sua boca. E Bartimeu não hesitou nem por um segundo. Mestre, que eu torne a ver. Mestre, não Senhor, não profeta, não Jesus. Mestre, Rabi, professor, aquele que ensina, que guia, que transforma vidas. Bartimeu não queria apenas um milagre físico, ele queria se tornar discípulo, ele queria aprender, ele queria seguir. E então Jesus pronunciou as palavras que ecoariam através dos séculos. Vai, a tua fé te salvou. A tua fé, não a fé dos discípulos, não a fé da multidão, não a fé dos religiosos. A tua fé, a fé que te fez gritar quando disseram para você calar. A fé que te fez perseverar quando tentaram te parar. A fé que te fez largar tudo e correr em direção à tua transformação. Essa fé desesperada, essa fé que não aceita mediocridade, essa fé que quebra protocolos e ignora opiniões, essa fé te salvou. E imediatamente o texto diz, ele tornou a ver. Imagine o primeiro momento de visão de Bartimeu. As cores explodindo diante dele como fogos de artifício. O rosto de Jesus, o primeiro rosto que ele viu em toda a sua vida. Os discípulos ao redor, a multidão, o céu azul, as árvores, a poeira dourada pelo sol da tarde, as lágrimas nos seus próprios olhos que agora podiam não apenas chorar, mas também ver. Lembra onde começamos? Bartimeu estava junto ao caminho. Agora, ele está no caminho, seguindo Jesus. Não mais um mendigo à beira da estrada, mas um discípulo, um seguidor, um homem com propósito, direção e visão. Ele entrou no caminho, o caminho da salvação, o caminho da vida, o caminho que é o próprio Jesus. Essa é a jornada que cada um de nós precisa fazer, da beira do caminho para dentro do caminho, de perto para dentro, de espectador para participante, de religioso para discípulo.
E como Bartimeu nos mostra, essa jornada exige fé, exige coragem, exige perseverança, exige que você lance sua capa, exige que você grite mais alto que as vozes que tentam te calar, exige que você aproveite a oportunidade quando ela aparecer, porque talvez ela não volte. Você está junto ao caminho ou no caminho. Você está apenas perto ou está realmente seguindo, porque há uma diferença enorme entre estar na presença de Deus e estar próximo dela, entre conhecer sobre Jesus e conhecer Jesus, entre ter religião e ter relacionamento, porque a mesma fé que fez um cego enxergar há 2000 anos ainda opera hoje. A mesma misericórdia que parou Jesus no meio da multidão ainda responde ao clamor desesperado de um coração quebrantado. O mesmo poder que transformou um mendigo sem esperança em um discípulo com propósito ainda está disponível para você. Bartimeu entrou para a história não porque era perfeito, não porque era religioso, não porque tinha algum mérito especial, mas porque quando a oportunidade apareceu, ele a agarrou com todas as forças. Ele não deixou o medo, a vergonha ou a opinião dos outros impedirem seu encontro com o Mestre. E hoje, a mesma pergunta que Jesus fez a Bartimeu, ele faz a você. O que você quer que eu faça por você? Sua resposta determinará se você continua junto ao caminho ou se finalmente entra nele. Se você permanece na escuridão ou se recebe a visão. Se você fica na mendicância ou se levanta para o propósito. A escolha é sua. Mas lembre-se, oportunidades passam. Jesus estava de passagem por Jericó. Ele não ficou lá. E se Bartimeu tivesse se calado, tivesse desistido, tivesse ouvido as vozes da multidão, ele teria perdido o único momento que mudaria sua vida para sempre. Não perca o seu momento. Não deixe sua capa segurar você. Não deixe as vozes silenciarem seu clamor. Porque quando você clama de verdade, quando você persevera de verdade, quando você larga tudo e corre de verdade, Jesus para. Ele para por você, Ele ouve você e Ele transforma você. Da beira do caminho para dentro do caminho, das trevas para a luz, do desespero para a esperança, da mendicância para o propósito. Essa é a jornada de Bartimeu e pode ser a sua também.